Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. O entrevistado de hoje do Real Time Entrevista é economista e também advogado. Político, está na vida pública do Amazonas desde os anos 70 e conhece como ninguém o tema do momento, reforma tributária. Nosso entrevistado é Serafim Correia. Muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. E, olha, a questão é, o que você achou da reforma tributária, a PEC aprovada na Câmara, e agora com o senador Eduardo Braga indicado para relatá-la no Senado? Muito obrigado pela entrevista. Inicialmente, quem agradece sou eu. Muito obrigado, alegria de falar para o Real Time 1 e principalmente ser entrevistado por você, meu caro amigo Gerson, de Priscas Eras. Verdade. Nós fizemos muitas entrevistas juntos. Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu me filio a uma outra corrente, diferente da que foi vitoriosa. Pela corrente que eu me filio, haveria uma uniformização do processo tributário administrativo, quer dizer, valeria para a União, estados e municípios. O ICMS seria uniformizado nos 27 estados, as regras seriam as mesmas. O ISS nos municípios teriam as mesmas regras, de tal forma que a legislação que é diferente de Manaus é uma coisa, Iranduba, do outro lado da ponte, já é outra. Manacapuru já é outra, Novo Airão já é uma quarta legislação. Então, tudo isso seria uniformizado. E a quarta mudança, então, seria a fusão de PIS e COFINS. No entanto, essa tese, essa proposta foi derrotada. Ela seria muito mais simples, mais objetiva, não geraria essa grande confusão que está acontecendo e aconteceu mais intensamente antes da votação. Mas isso passou, a Câmara aprovou uma reforma bem ampla, que agora vai para o Senado, e onde, para a felicidade dos amazonenses, terá como relator o senador Eduardo Braga, que foi governador 2 vezes, senador no segundo mandato, já foi prefeito, deputado estadual, federal, vereador, enfim, tem uma carreira muito bonita e, por certo, ele saberá, com muito equilíbrio, muita serenidade, fazer o melhor pelo Amazonas e pelo Brasil. Enfim, você foi auditor da Receita Federal, a sua carreira na iniciativa pública foi essa, né? Essa reforma simplifica, nós avançamos. Há uma reclamação grande sobre a barafunda tributária brasileira. Alguma virtude você vê nesse processo aprovado? Eu vejo virtude, sim. Eu apenas digo que seria mais simples. Nós atingiríamos os mesmos objetivos se tivéssemos ido por outro caminho, mas essa página está virada. Portanto, o que temos é que foi aprovada e ela vai melhorar, sim. Agora, claro que setores, no cômputo geral, não haverá aumento de carga tributária, mas setores vão deixar de pagar imposto, como é o caso da indústria, e outros setores vão pagar mais imposto, como é o caso dos serviços. Isso é fato, e foi isso que foi aprovado. Eu até estranhei muito o silêncio dos grandes prestadores de serviços que ficaram quietos, que não se mexeram, que não gritaram e viram a banda passar, e agora que estão acordando para o que realmente foi aprovado. E agora, do Senado, novamente, esse debate estará posto. E aí eu lhe pergunto, além de auditor fiscal da Receita, você também foi um político que fez a carreira aqui na Zona Franca de Manaus, com esse modelo de desenvolvimento. Quais os riscos para ela, quais impactos no nosso modelo de desenvolvimento? Está dito lá na reforma que os incentivos da Zona Franca serão preservados. A meu ver, vai ser usado o imposto seletivo e os principais produtos fabricados na Zona Franca sofrerão incidência do imposto seletivo, que, na verdade, é o IPI com outro nome.
Essa é a minha leitura. No entanto, tudo isso ficou de ser definido numa lei complementar, que ainda vai tramitar, terá que ser aprovado na Câmara e terá que ser aprovado no Senado. Mas esse será o próximo passo. Agora, a meu ver, nós temos todas as garantias do governo federal e a certeza de que o Amazonas não vai ficar na mão, sem a possibilidade de ter as receitas que necessita e sem a possibilidade de atrair novos investimentos. Esse imposto seletivo é um imposto bastante curioso, né? Que ele foi pensado para produtos nocivos à saúde e produtos que firam meio o ambiente. E, de repente, a Zona Franca caiu no meio dele. Você acha que prospera essa segurança? É o único caminho que temos. O outro caminho será termos uma alíquota menor para tudo aquilo que for fabricado na Zona Franca de Manaus. Essa é a situação, esse é o quadro. Por isso, eu defendi o outro caminho. Pelo outro caminho, tudo ficaria mais fácil. No entanto, como disse, fomos vencidos. E agora resta trabalhar dentro desse escopo que foi aprovado. Uma outra questão, ainda sobre o imposto seletivo, me parece muito genérica esse nome. Um imposto que vai alterar produtos que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. Na sua experiência, o que é nocivo à saúde? É só álcool e a nossa cervejinha cotidiana e o cigarro? Ou, por exemplo, embutidos? Vão estar nisso aí? Não, tudo isso vai ser definido na lei complementar. Na minha avaliação, há uma campanha muito forte para tributar tudo aquilo que a ciência diz que é nocivo à saúde. Essa é a leitura que eu tenho. Agora, como disse, isso vai ser definido numa lei complementar, e nessa lei complementar as discussões serão muito fortes de parte a parte. E aí uma outra coisa, também ainda nesse escopo do seletivo, né? Ele não seria uma forma de brecar novos produtos que viessem para ser produzidos na Zona Franca de Manaus? Porque a gente sabe que todo produto tem um ciclo. A gente já produziu muito aqui DVD, produziu as grandes mídias, isso não existe mais. Portanto, não será uma forma de ir matando a Zona Franca aos poucos? Não, eu não entendo assim. Eu vejo que é uma forma de nós irmos sobrevivendo aos poucos. De acordo com as novas tecnologias, nós podemos atrair novas tecnologias e ter a sensibilidade do governo para que isso seja bem dosado, de tal forma que nós possamos ter novos empreendimentos sendo usada as novas tecnologias. Você disse muito bem, CD e DVD era uma febre. Eu me lembro até que a Bemol tinha uma loja exclusiva de CD e DVD. E hoje não tem mais. Por quê? Porque essa tecnologia foi superada. Agora, isso é o mundo em movimento, isso é a tecnologia da informação e não tem como fugir disso. Você falou na Bemol, aí me veio à memória muito rapidamente o livro que você escreveu sobre Samuel Benchimol. E ele lá, em Priscas Eras, recuperando a sua expressão, ele já falava da importância da Zona Franca para a preservação da natureza, para a preservação do meio ambiente. E esse argumento parece que chega em Brasília, bate e volta, né? Não convence. Não, mas convence sim. Esse argumento, inclusive, foi abraçado pelo ministro Fernando Haddad para vencer as resistências que tinham dentro do governo e fora do governo. O argumento da preservação do nosso meio ambiente foi muito forte. E exatamente por isso eu entendo que o imposto seletivo vai poder abarcar a Zona Franca de Manaus, porque ela tem um objetivo também ecológico, também da preservação da natureza, que é exuberante na nossa região. Aí também, nesse particular, no que tange aos nossos interesses aqui no Amazonas, houve um compromisso do governo de criar um fundo de sustentabilidade e há já em discussão, porque a reforma atinge outros estados de maneiras diferentes, o fundo de redução das desigualdades. Só que tudo isso foi para a lei complementar, a lei ordinária, onde o quórum é o quórum simples. Isso é perigoso, isso é negociável, vale a nossa articulação.
Como é que você vê o processo político para a criação desses fundos? Olha só, eu não vejo maiores problemas. O grande problema era a gente ter o comando constitucional, que depende de 308 votos. O que depende só de maioria simples ou de maioria absoluta, ou seja, 257 ou metade mais um dos que estiverem presentes acima de 257, eu entendo que nós conseguiremos. Devo registrar o empenho dos nossos deputados, em especial os 3 que compuseram a comissão, deputado Saulo, deputado Sidney e deputado Adail. É bom registrar porque eles foram gigantes. Tem que ver que o Amazonas tem 8 deputados no universo de 513, e eles ocuparam espaço. Registro também o empenho do senador Omar Aziz, do senador Eduardo Braga, que se envolveram diretamente na questão, trabalhando e batalhando pela manutenção da nossa alternativa de desenvolvimento e, portanto, a preservação da Zona Franca de Manaus. Caminhando por fim, eu queria aproveitar novamente essa tua experiência lá na Receita, né? Que aquilo é um mundo e há algumas discussões que a gente não percebe porque estamos aqui na planície e lá no Planalto elas se dão. A sua própria categoria dos advogados, essa semana mesmo, divulgou uma nota técnica pedindo para reforçar no Senado as proteções de categorias de profissionais liberais no texto que será analisado no Senado. Lá em Brasília, na CARF, tem uma discussão muito grande agora, provocada por aquela marca de sandálias Crocs, para dizer que ela não é uma sandália, ela é uma pantufa. E tudo isso são coisinhas miúdas que vão desembarcar lá no Senado. Fala um pouquinho dessas coisinhas miúdas do sistema tributário brasileiro. Olha só, a questão dos advogados, dos profissionais liberais, é o seguinte: a imensa maioria está no Simples Nacional. Ela não será afetada. Agora, os grandes escritórios serão afetados, sim, porque eles terão uma tributação elevada. Mas aí o que acontece? Na média, não vai aumentar a carga tributária, mas para a indústria ganhar, alguém tinha que perder. E esse alguém para perder foi exatamente os serviços e parte do comércio. E isso aí eu falei antes. Muita gente falou antes, mas ninguém prestou atenção. A coisa foi, e lamento que as grandes corporações de prestadores de serviço, como no caso os advogados, os grandes escritórios, tenham passado batido. Mas o presidente Beto Simonetti está correndo atrás e vejo possibilidades de, se não reverter em todo, pelo menos diminuir o impacto dessa tributação. Com relação à discussão no CARF, eu assisti esse debate, ele chega a ser cômico, porque numa hora a Receita diz que o croque é croque, outra hora ele diz que é sandália. E tudo isso é porque tem alíquota diferente. Com a reforma, esse problema vai acabar, porque terá praticamente uma única alíquota. E aí não haverá mais esse problema. A reforma resolve esse problema e diria, Gerson, aquela reunião do CARF deveria ter sido gravada para mostrar para o Brasil a comicidade da discussão. E ali teve mais o seguinte, que o pessoal das Havaianas queria que a Crocs se lascasse. E o pessoal da Crocs queria que a Havaianas se desse mal. Então, foi uma discussão que, na verdade, eram 2 lobbies muito fortes. Agora, os 2 foram derrotados, porque unificou por uma alíquota maior. Portanto, não vai ter salvação nem para um nem para outro. Mas realmente era muito, muito curioso essa discussão, porque aquela sandália, se ela fosse considerada sandália, pagaria mais, se fosse pantufa, pagaria menos. E pantufa ninguém nem sabe mais que existe, a maioria das pessoas não sabe nem o que significa pantufa, que é um estilo de sandália que existia há muito tempo atrás. Mas uma outra questão também dessas miúdas que passam e a gente não observa muito é
Agora, no texto da reforma, cria-se uma cesta básica nacional, aproximadamente 1.530 produtos. Eu fico pensando, que cesta básica gigante é essa e qual é o pobre que consome essa cesta básica de 1.300 produtos, né? Mas dentro desses produtos, tem um produto estranhíssimo, que é o salmão, né? Fala um pouquinho sobre essas minúcias também da cesta básica. Eu creio que essa cesta básica aí, ela, quando for para a lei complementar, ela não vai ficar com 1.300 itens. Ela vai ser reduzida àqueles itens que já constavam anteriormente. E, obviamente, se o que se quer simplificar, não pode ampliar o número de produtos sob pena de tudo virar cesta básica. E aí não vai dar certo, porque será uma porta para o desvio de finalidade. A lei complementar é que vai definir. Eu confesso a você a minha confiança nos atores envolvidos, eles estão todos de boa fé, querendo fazer o melhor possível pelo Brasil. E, portanto, creio que vai dar tudo certo. Serafim, para a gente encerrar, a gente liberar você para o seu tempo, uma questão política, né? Nós entramos no segundo semestre, já estaremos a um ano das eleições municipais. E o PSB, como vai se posicionar, como está se organizando para a eleição no próximo ano? O PSB terá uma reunião a nível nacional até o final do mês para traçar as diretrizes, o arco de alianças e podermos nos preparar para as eleições de 2024. Mas eu antecipo que eu, Serafim Correia, já dei a minha contribuição, eu não serei candidato, não disputarei as eleições de 2024. Mas temos quadros novos surgindo, chegando, e, por certo, vamos ter uma bela lição de democracia nas eleições municipais. Será o momento de discutirmos as cidades que queremos, os municípios que queremos. Essa é uma reforma que o Brasil vai ter que enfrentar. Nós temos milhares de municípios que não têm condições de serem municípios. Será que o Brasil não chegou a hora do Brasil examinar isso? Depois da Constituinte foram criados milhares de municípios. Tem um município de Boa, lá em São Paulo, que tem 900 moradores. Ele não se sustenta, todo mundo é empregado da prefeitura, vive de fundo de participação. Tem outro em Minas que tem só 833. Isso não tem a mínima condição. Acho que, para ser município, tem que ter, no mínimo, 20 mil habitantes. É o mínimo que se pode esperar para que tenha para suportar a despesa de uma Câmara Municipal, de uma estrutura de prefeitura. Fora disso, é rasgar dinheiro, o que é lamentável. Agora, finalizando, o PSB terá boas disputas, Tabata Amaral em São Paulo, João Campos em Recife e tantos outros nomes relevantes Brasil afora. Fechando mesmo, eu gostaria de qual a sua impressão sobre o seu novo companheiro de partido, Geraldo Alckmin, que foi durante tanto tempo visto como um inimigo da Zona Franca e hoje é ministro e vice-presidente da República. Exatamente. Eu quero dizer que tenho com o vice-presidente Geraldo Alckmin uma relação de respeito e admiração. Ele defendia São Paulo porque ele era governador de São Paulo. Agora ele mudou de cadeira, ele é vice-presidente, ele tem que ter a visão do Brasil. Ele veio, eu conversei com ele antes dele vir a Manaus para a primeira reunião do CAIS e creio que essa impressão de que ele era um inimigo ficou para trás. Ao contrário, ele tem sido um aliado muito importante, antenado nas coisas da região, desatou o nó do CBA, que o CBA agora vai andar. O presidente do Conselho é o ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e tudo caminha muito bem. Eu quero dizer daqui que nós temos que exercitar mais o diálogo, mais a conversa. Nós temos que parar de brigar tanto, de carimbar os outros como inimigos. E a maior prova disso é que, na hora em que nós paramos de fazer isso, nós conseguimos aliados e temos alcançado os nossos objetivos. Nesse sentido, não posso deixar de registrar a habilidade do senador Omar Aziz na condução
dessas conversas, dessas negociações, relevando, inclusive, agressões que sofreu no passado, para abrir portas e canais de tal forma que os interesses do Amazonas fiquem em primeiro lugar. Serafim, muito obrigado mesmo. Demos uma boa panorâmica sobre esses assuntos que estão na pauta e na ordem do dia aqui no nosso estado. Obrigado. Eu que lhe agradeço, Gerson. Grande abraço, saúde, paz. Vamos em frente. Para todos nós. Vou pedir só para te ficar um minutinho ainda que eu quero falar no off com você. E para você que nos acompanhou, se gostou dessa conversa, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente, envie para os seus amigos aí nos grupos do WhatsApp. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, o Real Time 1 Play. E até a próxima oportunidade.